É uma verdade. Nesse momento, eu tenho mesmo o meu coração dividido e tem fases na vida da gente que a gente não sabe dizer exatamente o que se passa com a gente, né? Eu estou nesse momento. Eu estou nesse momento por quê? Porque depois, estando aqui em Portugal por 13 anos, né, fecharam-se 13 anos em dezembro do ano passado, final do ano passado, eu posso dizer que sim, aqui é a minha casa, é o lugar onde eu me sinto em casa, e estando nesse movimento agora de retorno ao Brasil, é estranho, por quê? Porque eu, ao mesmo tempo que eu quero voltar, porque eu sei, e é da vontade de Deus, né? É como se ficasse uma parte de mim aqui. Então, eu estou fazendo despedidas já há algum tempo, né? Não de pessoas só, mas despedida de várias coisas, né? Despedida de momentos, despedida de situações, despedidas de espaços, despedida da cidade onde eu moro, né? Hoje o meu olhar é diferente cada vez que eu saio, eu já tenho um olhar diferente, tipo, eu sei daqui a pouco eu não estarei mais aqui, né? Uma coisa meio nostálgica, e é verdade, mas o meu coração, o que eu posso dizer? Nesse momento ele está aqui e está mais aqui do que lá, Uhum. né? Está mais É. aqui do que lá. Por quê? Porque eu ainda chegando lá agora vai ser uma readaptação, né? É uma vida diferente, são 13 anos que passam, e graças a Deus, porque Deus nos ajuda nesse processo de adaptação. Então, o que eu posso dizer, Cris, que eu ainda também estou percebendo o que está se passando comigo. O que a psicóloga Gláucia Uhum. diria à mulher Gláucia A psicóloga com essa Glaucia, transição? diria o que Estamos ela nesse tem estado. dito ultimamente. Ela tem dito, né? Vive o teu dia de hoje, vai caminhando, e quando chegares lá, tu vais te adaptar e vais viver lá. Mas agora tens que estar aqui, precisas viver aqui. Então, não é adiantar, né? Eu não estou adiantando, não adianta eu ficar especulando lá na frente coisas que eu vou precisar mesmo conhecer coisas de novo, vou precisar conhecer até a maneira de ser e de estar, porque pode parecer estranho, mas 13 anos muda, as coisas mudam, né? As pessoas mudam, a igreja onde eu estava muda, tudo muda. Viver o dia de hoje, com a Hum. certeza e com a paz que Deus vai ajudar no dia de amanhã. É assim que a psicóloga tem falado para mim fazer. Eu penso que realmente nós precisamos estar focados no agora, né? Sabendo que, sim, temos que orar sobre o amanhã, temos que nos preparar para o amanhã. A gente faz isso toda hora, né? Pensando também no futuro, mas o mais importante é o viver agora, mesmo em momentos de alegria, porque às vezes nós estamos passando por momentos tão maravilhosos e não percebemos. Mas, assim, momentos tão maravilhosos que Deus nos dá, coisas tão boas que Deus nos dá, né? E que às vezes passam desapercebidos porque nós estamos sempre acelerados, pensando amanhã ou daqui isso, daqui aquilo, né? E não desfrutamos daquilo que Deus nos dá agora. Uhum. Então, sim, eu entendo que é uma boa abordagem. Momentos felizes, poder desfrutar, nos momentos também de muita pressão, de muita tensão, saber que uma estratégia é essa, viver um dia de cada vez, né? E com a grande alegria de saber que nós podemos colocar diante de Deus, como dizem Filipenses, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Acho que temos que entender bem o que é que significa entregar o caminho ao Senhor, não é? Eu entendo que entregar o caminho no Senhor é uma coisa muito simples, que é viver em obediência. Bom, né? Ou seja, quando a gente vive em obediência, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar buscando a direção dele, né? Vai buscar viver a palavra dele, aquilo que ele nos ensina na palavra, com fidelidade, e ele realmente ama os seus filhos, ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. E aí ele vai cuidar de nós, mas nós precisamos
sim, fazer a nossa parte, precisamos caminhar, precisamos trabalhar, precisamos fazer os movimentos necessários, sem vivermos naquela ansiedade, né, naquele medo constante. Não é que o medo não exista, porque eu também tenho medo, ele faz parte da nossa vida, né? Mas sem sermos assolados pelo medo. Por quê? Porque temos um pai que cuida, e aí muitas vezes vai vir o esperar, né? Ou seja, nós vamos fazer tudo o que temos que fazer, né? O tema de casa, a lição de casa, bem direitinho. E vamos aguardar que o Senhor vai fazer a parte dele. Realmente pode confiar que, se vivermos uma vida em fidelidade ao Senhor, a fidelidade dele se manifesta também, né? Porque ainda agora as pessoas me perguntam: Cláudia, tá, mas e aí então, como é que vai ser? Será que tu vai ficar agora para sempre no Brasil? Será que tu vais voltar para Portugal? E quando eu digo assim, não sei, não é para não responder, tipo assim, ah, não quero responder. Não, é porque eu realmente não sei. E esse não saber não é fácil lidar com ele, né? E às vezes isso é um pouco angustiante, mas aí eu paro e penso, não, mas o Senhor tem o meu caminho na mão dele, né? Então eu não preciso ficar angustiada, porque até agora deu certo, mas é uma aprendizagem a gente conseguir ter essa atitude de dizer assim, dizer e não só da boca para fora, mas de sentir na alma isso, né? Eu tô no meio do furacão, mas eu sei que daqui a pouco eu vou olhar para trás e eu vou dizer, passou. Eu tenho a certeza de que daqui a pouco eu vou olhar para trás e vou dizer, de algum jeito, eu venci, né? Pode não ser do jeito que eu imagino, ou, né? Não estou dizendo que tem que ser do meu jeito, mas de alguma maneira eu vou poder olhar para trás e vou poder dizer, Deus me ajudou, Deus me amparou, Deus foi comigo, isso passou. E isso é uma aprendizagem mesmo. Naquela fase assim de pré-adolescência, em que eu já estava com então um grupo de adolescentes, eu tinha vergonha de assumir que eu era cristã evangélica, né? Eu tinha vergonha porque eu ainda não tinha total consciência da maravilha que isso é. Ninguém era cristão evangélico, alguns filhos de pais católicos também, mas nada praticante, né? E eu tinha, às vezes, tinham programas no domingo de manhã que o pessoal queria fazer, né? E eu tinha uma turma que eu gostava muito, assim, um grupo de amigos que eu gostava muito. E chegava no domingo de manhã, eu sei que a minha mãe era irredutível, ela não ia me deixar faltar uma escola dominical de jeito nenhum para fazer alguma outra coisa. E eu tinha que dizer por que eu não podia ir, né? E nessa hora eu dizia, mas eu dizia com muita vergonha que eu tinha igreja para ir. Então, essa foi uma fase assim, eu vou dizer assim, uma fase de vergonha, mas nunca me levou ao ponto de pensar, não quero isso para minha vida, né? Não, porque eu acreditava em Jesus, naquilo que eu ouvia, eu fui batizada aos 12 anos, tudo bastante racional, né? Era uma fé bastante aprendida, fui bem ensinada na palavra desde pequena, e também me envolvi com pequenos trabalhos já quando novinha. Quando eu tive, então, o desenvolvimento da minha intimidade com Deus na minha adolescência, aí essa vergonha ficou dissipada, acabada, sumiu, e eu só fui. Eu penso que a gente não deve colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Tipo assim, Deus só faz desse jeito. Então, assim, de modo geral, eu concordo contigo. De modo geral, eu entendo que sim, que para ver esse maior agir de Deus, né? Isso eu tenho que desejar e tenho que buscar. Esse é o caminho, digamos assim, é o caminho, a palavra normal, é o caminho padrão, é o percurso padrão, né? Assim, agora, se eu te disser que às vezes eu fico assim pensando, puxa, mas tem algumas pessoas que realmente fogem do padrão, que não queriam nem saber de Deus, que não estavam buscando a Deus, e que caiu um saco de bênçãos do Espírito sobre ela simplesmente porque Deus quis, não é porque ela queria, e elas mesmas dizem isso, eu não queria nada com Deus e Deus fez.
Exatamente. Agora, se tu me perguntar por quê, nem quero saber. Por quê? Nem quero entrar nessa especulação. Verdade é que Deus, às vezes, realmente faz isso. Como a gente fala no Brasil, dá de bandeja para algumas pessoas, até sem elas quererem, mas sempre com algum propósito. Sempre com algum Exatamente. como ele, sei lá, né, ele faz, mas que sim, que eu creio que de modo geral a busca é essencial para a gente ter o desejo e a busca, e aí entra aquilo que a gente falou da atitude, né, de estar ativo diante do Senhor. Né? Além da faculdade, agora eu queria fazer seminário, e eu disse, não, mãe, é agora que eu preciso. E ela disse, sim, filha, mas tu estudas o dia todo, né? Porque eram horários quebrados. Como é que tu queres fazer isso? Não, não tem problema. Eu estudo durante o dia na faculdade, de noite eu faço seminário. E ela começou a se ver num beco sem saída. E alguma coisa ela viu de verdade naquilo tudo, que ela me respondeu assim: então, minha filha, é assim, se isso é de Deus, o Senhor proverá. E Ele vai ajudar. Né? Então, foi aí, Cris, que eu fui para o seminário. E lá eu entrei no mesmo ano que o Sérgio. E era interessante, porque eu fui para um seminário batista tradicional, que era o seminário que tinha na minha cidade, um seminário renomado, né, conhecido. E o Sérgio também ele era de uma batista que a gente chama independente, né, que é uma batista carismática. Mas ele também optou para ir para o seminário de uma igreja tradicional. E depois de 2 anos de muita insistência do Sérgio, daí nós começamos a namorar. Porque eu não queria nada com ele, tadinho, no início. Mas deu tudo certo no final. Foi isso. Me custou mais ver o sofrimento dos meus filhos. Eles sofreram, eles não queriam vir? Não, não queriam vir. É um assunto difícil para mim falar, porque eu sou mãe e mãe sente, né? Então, é uma coisa que eu ainda estou resolvendo na minha vida, nas minhas emoções. A Brenda e o Joseph, eles têm maneiras diferentes de lidar, né? Cada um lida de uma forma normal, diferente. personalidade, né? Temperamento. Mas ambos não queriam vir, né? E a questão do sofrimento, eu digo porque foi muito difícil a adaptação na escola, o sistema escolar é muito diferente, o relacionamento dos professores com os alunos é muito diferente, a maneira de tratar é muito diferente. Sentimos, sim, a questão de sermos estrangeiros brasileiros, também isso, em alguns momentos, causou constrangimentos, em outros não. Mas, assim, num primeiro momento foi mais a adaptação escolar, porque era onde eles tinham o convívio e vieram de um meio onde eles eram altamente sociáveis na escola, e tinham amigos, e tinham, né, enfim. E aqui foi muito difícil conseguir ter esse tipo de conexão, porque o jeito de estar e de ser é bastante diferenciado. Alguma vez, eu digo isto pela partilha porque às vezes é importante perceber que há estas lutas. Nós dizemos sim a um chamado, não é? Tu e o pastor Sérgio abraçaram o ministério, não é? Nós que somos pastores ou líderes entendemos muito isso, não é? Porque eu costumo dizer, eu e o meu marido abraçamos o ministério pastoral, as minhas filhas não. Por veres o sofrimento e a dificuldade de adaptação e talvez algumas diferenças, talvez nos teus filhos, sem entrar muito nisso, mas isso em algum momento te fez pensar em voltar ao Brasil? Então, de 3 em 3 anos existe uma renovação, onde a gente buscava o Senhor, perguntava para o Senhor, né? Devemos ir, devemos ficar. A CIB, sempre quando fechava os 3 anos, o pronunciamento deles, todas as vezes foi: queremos que vocês fiquem. Em todas elas, nós tivemos o direcionamento para ficarmos. Mas sim, em todas elas eu ponderei voltar. Então, tu falaste de algo muito particular, dessa questão, sobretudo de há uns anos atrás, de veres o sofrimento dos teus filhos, estás a ir embora, ele vai para lá com vocês.
para o Brasil. Sim. Aham. Ele quer entrar no exército, ele já tinha tentado antes, não conseguiu e agora vai regressar com vocês. Mas temos a Brenda, que casou, Aham. que gostou da adaptação, mas casou, é uma mulher casada e Sim, vocês vão e ela fica. isso. Esse coração de mãe, como é que está? Completamente partido e dividido. Então, é aquilo que eu falei no início, né? Realmente a gente fica. Quem já passou, eu acredito que aqui os irmãos já devam alguns ter passado por essa situação, né? O que eu penso é, se vários já sobreviveram, eu também vou sobreviver. Não é nada assim que não seja possível de ultrapassar, né? Então, vai dar certo. Mas claro que sim, né? A gente tem. Estou sentindo, sim. Quem é a Glaucia? Sim, a Glaucia é muito sonhadora, cheia de coisas, ainda com milhões de coisas para fazer na vida. É uma Glaucia que dá a impressão que nunca vai dar tempo suficiente para fazer tudo o que quer. Eu digo para o Sérgio que, para mim, o ano deveria ter 500 dias e cada dia deveria ter 50 horas, entendeu? Então, é uma porque assim, assim, se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade, meu Deus, Jesus está voltando, eu ainda estaria fazendo. Então, é uma Glaucia, eu não sei como colocar em palavras isso, né? Mas é não é cheia de, não são sonhos só, é uma Glaucia cheia de, também parece meio carnal, desejos, né? Parece uma coisa esquisita, mas eu não... Uma Glaucia com fome, com ânsia de mais, Isso, será isso? sim, isso. Essa é a Glaucia, essa sou eu.